Em sua trajetória, dependendo da sua posição e movimento em torno da Terra, a Lua se aproxima ou se distancia, aumentando ou diminuindo a influência de sua gravidade sobre o planeta. E essa força gravitacional da Lua exerce influência sobre tudo que está na Terra, sobre plantas, animais, sobre todos os seres. Ou não existiria esta influência sobre todos os seres? Na verdade, a Lua só faria atração sobre os grandes corpos, como os mares, os oceanos. O que você acha disso? O que você acha dessas posições opostas? Quais os argumentos que cada lado usa para justificar o que acredita? Qual a sua posição? Vamos expor as fundamentações dos dois grupos. Depois você vai decidir se permanece com a sua posição ou vai mudar de ideia. Será que você permanecerá com a sua opinião a respeito da influência da Lua sobre a Terra? Eu sou Ribamar Rocha e assim como eu, você sabe que a distância entre a Lua e a Terra é muito grande, cerca de 400 mil quilômetros, e que essa distância varia conforme as fases da Lua. Naturalmente, a gravidade da Lua também sobre a Terra vai variar, e esta variação da gravidade é principalmente perceptível sobre a variação da altura das marés em nosso planeta. Quando a Lua está nas fases cheia ou nova, as marés são altas. Quando está nas fases minguante ou crescente, as marés são baixas. Com a evidência desses fenômenos, algumas pessoas concluem que se a Lua é capaz de mover as águas dos oceanos na Terra, provocando as marés, também teria influência sobre qualquer quantidade de água que existe aqui na Terra. Inclusive sobre a água que existe em nossos corpos. O corpo humano é formado de cerca de 70% de água. Assim, as fases da Lua também teriam influência sobre o nosso corpo e de todos os outros seres vivos que têm água na sua constituição. Esta força de atração da Lua é a gravidade. Isaac Newton disse que a gravidade é a atração entre dois corpos, diretamente proporcional à massa desses corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Quanto menor a massa dos corpos, menor a gravidade entre eles. E também quanto maior a distância, menor também a força da gravidade entre eles. Como a Lua está distante da Terra, cerca de 400 mil quilômetros, algumas pessoas acreditam que a gravidade da Lua só vai exercer atração sobre os grandes corpos, porque estes vão ter massa suficiente para compensar essa enorme distância entre a Lua e a Terra. Como prova disso, só se vê o efeito da atração da gravidade na Lua sobre grandes massas dos oceanos e mares, provocando as marés. Uma poça d'água de 5 litros não se moveria com as fases da Lua, considerando a pequena massa da poça d'água em relação à grande massa da Lua. Então não haveria interação da gravidade a ponto de fazer essa movimentação, a ponto de ter interferência de gravidade nessa pequena quantidade de água. Uma pessoa de 70 quilos tem cerca de 5 litros de sangue. Essa quantidade de sangue seria muito pequena
para sofrer a atuação da gravidade da Lua. Então, não teria interferência alguma sobre os seres humanos. Nossa massa corporal seria muito pequena para sofrer a ação da gravidade da Lua, considerando a distância em que ela se encontra. Mas outro grupo contrapõe. Isto só aconteceria se estivéssemos soltos no espaço. Mas somos parte integrante da massa total da Terra. A gravidade da Lua é exercida sobre a Terra como um todo e fazemos parte desse todo, e não seletivamente sobre os grandes corpos. Assim, sofremos a gravidade da Lua como qualquer corpo que estiver na Terra. Os mares apresentam marés que nos proporcionam perceber a gravidade da Lua sobre a Terra. Grandes lagos também vão apresentar marés. E à medida que vai diminuindo esta quantidade de água, esta influência da Lua vai ficando cada vez menos perceptível aos nossos sentidos. Até uma poça d'água está sob a influência da gravidade da Lua. Mesmo que a gente não perceba, não quer dizer que ela não exista, pois tudo que estiver massa vai ter sim a influência da Lua, seja ela água ou de outra consistência qualquer. Assim, com as mudanças da fase da Lua, onde há também mudança da gravidade relativa, todos os corpos vão sofrer esta influência. Algumas pessoas ficam irritadiças em determinadas fases da Lua. Os líquidos corporais têm influência sim das fases da Lua. Provocam às vezes dores de cabeça horríveis. Será que os loucos da Lua existem mesmo? Afinal de contas, algumas pessoas sentem dores tão fortes que seriam dores de cabeça de enlouquecer. A lua cheia estimularia os apaixonados e as suas glândulas tireoides, suprarrenais, gônadas. Tudo que evoluiu na Terra, toda forma de vida, evoluiu, se desenvolveu sob a gravidade da Lua e, claro, sob a gravidade da Terra também. A gravidade é bem influente no desenvolvimento das plantas. As plantas se desenvolvem com geotropismo positivo para as raízes que se dirigem para o centro da Terra e geotropismo negativo do caule, que tem movimento contrário. Se você derrubar um vaso com uma planta, em pouco tempo toda essa estrutura será alinhada, as raízes se dirigindo para o centro da Terra e o caule se elevando ao contrário. Isto prova claramente a influência da gravidade no desenvolvimento das plantas. Os animais também têm o seu desenvolvimento baseado na gravidade da Terra. Por exemplo, o nosso andar, ele é todo equilibrado em relação à compensação para o andar ereto, em relação à gravidade da Terra. Mas e a gravidade da Lua? A influência da Lua? Claro que essa gravidade existe. A gente sabe muito bem que ela é grande e poderosa a ponto de mover as águas dos mares, dos oceanos. E claro que também estaria interferindo no desenvolvimento de todos os seres vivos, em interação com a gravidade da Terra. Só porque não sentimos diretamente a força da gravidade da Lua em nossos corpos,
não quer dizer que ela não exista, que ela não atue em nosso corpo, que ela não atue em nós. Claro, falando em gravidade, não devemos também esquecer a gravidade do Sol, que é tão poderosa que retém a nossa Terra-mãe em torno dele. Então, nos desenvolvemos sobre o efeito desses 3 tipos de gravidade: do Sol, da Terra e da Lua. Então, com todos estes argumentos, concluímos que a Lua tem influência sim sobre a Terra, sobre os seres vivos, plantas, animais, pessoas, tudo que há na Terra. Você concorda? Você mudou o seu ponto de vista inicial ou permanece com ele? Deixe seus comentários. Este é um canal de foco ambiental. Abordamos plantas, fungos, animais e meio ambiente dentro de uma perspectiva socioambiental. Você compartilha o ambiente e precisa saber mais sobre o meio onde vive e também sobre os seres com quem convive. Ao se inscrever em nosso canal, você vai receber informações curiosas e interessantes sobre o meio ambiente. Inscreva-se já, veja nossos vídeos, compartilhe com pessoas que gostariam de ver este conteúdo. E você gostou? Então clique em gostei. Sobre a Lua, temos mais vídeos, o link está na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário ou sugestão para novos vídeos. Postamos vídeos novos toda segunda-feira às 20 horas. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado. Tchau.